Olá, estamos entrando. Vamos esperar um pouquinho aqui para o pessoal entrar. Fernanda, nós estamos ao vivo e a cores para todo o Brasil. Eu estou esperando um pouquinho o pessoal entrar, Marcos. Tá ótimo. Bom dia, pessoal. Estamos aqui para o lançamento da pesquisa da série histórica Produção e Vendas do Mercado Editorial, com o Vitor Tavares, presidente da Câmara Brasileira do Livro, Marcos da Veiga Pereira, presidente do SNEL, e Mariana da Nielsen Books, que vai fazer uma apresentação aí para a gente sobre essa série histórica de 14 anos, né, Mariana? Eu queria passar primeiro a palavra para o Vitor, para dar umas boas-vindas para o pessoal. Vitor, por favor. Bom dia aí, os amigos de casa, o pessoal que está nos acompanhando aí. Quero cumprimentar aqui o Marcos, meu amigo Marcos Pereira, o SNEL, parceirão aí também nessa pesquisa, as duas entidades que bancam essa pesquisa, que a gente acha uma pesquisa super importante. Enfim, todas as pesquisas de qualquer setor são importantes. E para o nosso setor, mais importante ainda. Quero também cumprimentar a Mariana e dizer que é um prazer, uma alegria estar com vocês aí nesta manhã para falar sobre nossa pesquisa, produção e vendas, dados históricos. Obrigado, bom dia. Marcos, por favor, dê suas boas-vindas. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Mariana. Bom dia, Vitor. Bom dia às pessoas que já estão chegando. Zé Luiz Goldfarb, Alexandre Jacob, Paulo Moregola, Luciana Bretas e tantas outras pessoas que vão se juntar aqui hoje a nós. Eu tenho assim, muito orgulho desse trabalho que a gente vai estar apresentando. A gente criou essa série histórica há 5 anos. Isso coloca o Brasil entre os países que conseguem apresentar uma linha de números consistentes. Talvez na América Latina seja o único que tem um estudo desse tamanho. A gente tem uma característica triste da nossa realidade econômica, que é o fato da gente ainda ter uma inflação alta, o que torna necessário que a gente atualize os números para entender realmente o poder de compra, né, e o poder o valor da indústria. E essa série traz esse ganho adicional. Esse ano a gente consegue já dividir a série em 2 momentos. Ela já tem 14 anos, então a gente vai estar separando um pouco 2 momentos, porque eu acho que a gente precisa também pensar no futuro, que é o próximo momento, né? E a gente tem que pensar o que a gente aprende com essa quantidade de números que a gente vai estar vendo. Obrigada, Marcos. Bom, tem bastante gente entrando aí. Eu queria agradecer a presença do Leonardo Neto, jornalista do Publish News, as pessoas que estão assistindo a gente, o Alfredo, Joyce Cortese, Alexandra, José Luiz Goldfarb, todos sejam bem-vindos. Agora a gente vai passar a palavra para Mariana Bueno, da Nielsen Books, que vai fazer uma apresentação da série histórica. Mari, está com você. Bom dia, gente. Bom dia, Marcos. Bom dia, Vitor. Bom dia, Fernanda. Vocês estão vendo a apresentação? Ainda não. Espera aí que já vai entrar. Colocou? Eu coloquei. Conseguiram? Espera aí. Deixa eu tentar aqui de novo. Espera aí. Vou tentar colocar aqui de novo. Meninas, enquanto vocês estão tentando resolver o problema tecnológico, eu queria fazer uma homenagem. Mas deixa então eu fazer uma homenagem ao Alfredo Weisflog, nosso querido amigo, e acho que o profissional responsável pela criação da pesquisa Produção e Vendas no Brasil. Foi ele quem trouxe essa ideia. É um projeto que o CERLAU, que é a entidade latino-americana de pesquisa, faz. Ele foi o líder dessa pesquisa durante muito tempo. Ele continua atuando firmemente na comissão de pesquisa. Então, eu queria te fazer uma homenagem, Alfredo, e agradecer
teu empenho, tua participação ao longo de todos esses anos, viu? Entrou? Entrou, Mari. Então, ótimo. Bom dia, gente, né? Bom dia, Vitor, Fernanda, Marcos. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Vamos começar a falar da série histórica que apresenta o desempenho real do mercado editorial. Bom, a série histórica ela é feita a partir dos dados coletados na pesquisa Produção e Vendas. A pesquisa Produção e Vendas, como vocês sabem, ela é realizada pela Nielsen, coordenada pela CBL e pelo SNEL. A Nielsen envia um questionário online para as editoras respondem esse questionário e é com base nessas informações que a gente apresenta os dados para vocês todos os anos. E qual é o objetivo dessa série histórica? Por que a gente faz essa série histórica, né? A gente sabe que o conjunto da economia apresenta variações de preço, então, para a gente poder comparar, de fato, um ano com o outro, né, a gente tem que tornar essas unidades monetárias equivalentes, então, a gente tem que considerar essa variação de preço, ou seja, a inflação, para que a gente consiga comparar laranja com laranja e não laranja com banana, e assim conseguir ver, de fato, né, ou seja, o desempenho real do mercado editorial. Lembrando que o índice que a gente usa é o IPCA. Então, para a gente começar a olhar, a gente vai ver os dados do setor. Como o Marcos já adiantou, então a gente tem aqui os dados dos 14 anos, e aqui a gente dividiu a série histórica em 2 períodos, porque a gente tem 2 quebras muito claras, né? Então, de 2006 a 2014, o setor editorial, o mercado editorial, ele se mantém estável, né? As variações são muito pequenas, e com o início da crise econômica em 2015, o mercado apresenta retração. Então, de 2014 a 2019, o mercado apresenta quedas sequenciais até 2018, e em 2019 apresenta um crescimento real, é um crescimento importante, é um crescimento acima da economia, da variação da economia, né? O PIB foi de 1,1, porém muito distante daquele patamar de 2006, então ao longo desses 14 anos o mercado registra aí uma retração de 29% se a gente considerar só as vendas ao mercado. Aqui a gente tem aquela tabela traduzida num gráfico e fica muito claro perceber que o resultado de 2019 é de fato muito relevante, né? Se a gente somar o resultado mercado mais governo, o mercado volta a um patamar aí de 2015, é bastante coisa, né? Apesar de estar longe aí dos resultados alcançados antes da crise econômica. O desempenho de cada um dos subsetores, a gente vai falar deles mais para frente. Aqui é o desempenho de cada um dos subsetores em relação ao desempenho do conjunto da economia, a gente também vai destrinçar isso mais para frente, mas fica claro que existem movimentos bem distintos. O preço médio é a mesma coisa, a gente vai falar de cada um deles mais para frente, mas vale lembrar que essa não é uma pesquisa de preço, né? Para fazer uma pesquisa de preço, a gente precisaria construir um índice de preço, não é uma coisa fácil para se fazer com livro, tem que levar em consideração capa, impressão, número de páginas, existem muitos títulos lançados todos os anos, essa é uma variável qualitativa da pesquisa, não existe nenhuma questão no questionário sobre preço, né? A gente calcula esse preço para garantir a qualidade da informação que a gente recebe, né, uma vez que a gente recebe o faturamento e o número de exemplares vendidos das editoras. A gente sabe que apresentar esse preço nominal e comparar com o ano anterior é uma variável que não diz muita coisa, né, não tem muita história para contar, porém, ao longo do tempo, essa variável deflacionada, ela mostra, sim, movimentos e decisões do mercado, e a gente também sabe que tem gestores que utilizam essa variável na tomada de decisão. Aqui a participação de cada um dos subsetores, né, no mercado. E vamos começar a olhar para os subsetores didáticos. Então, a gente tem a mesma tabela, as quebras aqui também existem, e o movimento é muito semelhante com aquele apresentado pelo setor, né? Então, de 2006 a 2014, o subsetor de didáticos se mantém estável, com o início da crise apresenta a queda aí, né? Quedas sequenciais. Em 2019, o subsetor se mantém estável, mas ainda muito longe daqueles patamares de 2006. Essa estabilidade de 2019, a gente pode olhar de duas formas, né? A gente pode olhar pelo lado do copo meio cheio e pelo lado do copo meio vazio. Por quê? É interessante aqui, a gente percebe as quedas que foram apresentadas desde o início da crise econômica, então é interessante que o subsetor se mantenha estável, porque ele não cai mais, então é importante.
porém, ela se dá no patamar mais baixo desses 14 anos, né? Então, ainda que o subsetor tenha se mantido estável, e isso é importante, ele se mantém estável no patamar mais baixo dos 14 anos e muito distante daqueles patamares alcançados antes da crise econômica. Quando comparado com o desempenho da economia, então fica claro que o subsetor se mantém estável, né, num período em que a economia estava crescendo, e a retração a partir da crise econômica. O preço médio de didáticos, no gráfico à direita aqui, a linha amarela são os preços nominais, a linha azul os preços reais. Então, durante um período, o subsetor apresenta quedas nominais e reais, e depois ele começa a tentar recompor esse preço, né, em termos nominais. Então, há um aumento nominal do preço, mas há uma instabilidade muito grande em termos reais, né? O subsetor tem dificuldade para recuperar esse preço e está muito longe daquele valor de 2006. Olhando para os exemplares e para o faturamento vendido mercado e governo, a importância do governo é inegável para didáticos, né? Então, o número de exemplares vendidos é muito grande e o faturamento também é alto. Então, a importância do governo para didáticos é inegável e ela gira aí a relevância em torno de 50%, né? Na média dá 50%. Então, para olhar para o subsetor de didáticos, é preciso olhar também para as vendas ao governo. Quando a gente coloca o governo na jogada, aquela história do copo meio cheio, meio vazio, muda um pouco, dada a importância do governo. Aí 2018, 2019 já não é o patamar mais baixo da série histórica. Olhando para o subsetor de obras gerais, aqui, pulou. A gente está a mesma tabela, né? Com a mesma quebra, mas um cenário completamente diferente. Então, o subsetor de obras gerais vinha apresentando retração muito antes do início da crise econômica. A crise econômica só aprofunda essa crise que o subsetor já vinha enfrentando. O resultado de 2019 é um resultado muito importante, super significativo, né? O subsetor cresceu muito acima da economia, né? Se a gente colocar o governo aí na jogada, é uma variação de 28% em termos reais, é uma variação muito alta, dado a presença do PNLD literário, mas ainda assim muito distante daqueles resultados alcançados em 2006. Mariana, posso, desculpa, só fazer... Não, pode passar o slide seguinte, porque quando eu digo a importância desses números, quer dizer, né, o que aconteceu em 2010 e 2011 com o segmento de obras gerais e que nós não fomos capazes de agir e mudar, né? Quer dizer, nós tivemos uma perda, essa perda da primeira metade da série histórica, ela está concentrada nesses 2 anos. E nós, como indústria, não soubemos agir em relação a isso. Nós não conseguimos entender se isso está relacionado só a preço, se houve uma mudança de comportamento, se as pessoas passaram a ler menos, se as livrarias... Então, para mim, a importância da gente estar reunido aqui, né, e estar conversando como profissionais da indústria, é que a gente não pode mais deixar que esse tipo de coisa aconteça, né? Porque, de fato, houve, né, um momento ali e a gente perdeu o pé nesse momento. Depois de 2015, 2016, é claramente a recessão, são os anos de recessão, né? Então, mas, enfim, é um pouco isso, né? E quando a gente olha o crescimento de 2019, né, a gente tem muita pena porque a gente sabe que 2020 vai ser um ano difícil pelas razões da pandemia. Mas, para mim, só queria pontuar isso, né? Esse é o valor desse projeto, é que a gente passe a olhar os números e a agir como indústria. Perfeito. Então, retomando, o resultado de 2019 é muito importante. Eu acho que essa fala do Marcos ela é importante, porque talvez se a indústria tivesse reagido, essa retomada de 2019 em relação à crise econômica, ela podia colocar o subsetor num patamar ainda mais elevado, né? Porque o subsetor retoma um patamar do início da crise econômica até 2015, mas ele já saía de um patamar muito baixo. Então, se o subsetor tivesse agido
anteriormente, talvez esse patamar não fosse tão baixo assim, e a gente estaria falando aí de uma retomada em termos mais elevados, né, de um patamar mais elevado. Quando a gente olha para o desempenho do conjunto da economia, isso que o Marcos falou fica muito claro, né? Então, de 2019 para 2010, o subsetor já apresenta retração econômica. Lembrando que em 2009 é o ano que o Cristo está decolando na capa da The Economist, né? A Havaiana está na moda, o Brasil está bombando. E em 2010 é um ano em que a economia registra uma elevação do PIB muito alta, a gente chama de PIBão. E o movimento do subsetor é completamente oposto ao conjunto da economia. E aí a crise econômica vem e aprofunda essa retração. O preço médio de obras gerais, ele retrata algo que a gente já vem falando há algum tempo, que é uma aposta que o mercado fez, né? Então, uma aposta de ganho de escala. O mercado apostou que reduzindo o preço médio conseguiria aumentar o volume de exemplares vendidos. Existe, de fato, um aumento no volume de exemplares vendidos, mas ele não é suficiente para garantir o bom desempenho do mercado. Então, os preços nominais caem em determinado período, depois o mercado muda essa estratégia e começa a tentar recuperar, mas está muito longe daquele patamar de 2006. O governo aparece aqui, né? Não tem a mesma importância quanto para o subsetor de didáticos, mas é relevante, a gente tem que olhar para ele também. E no gráfico da direita a gente percebe exatamente isso que eu acabei de dizer, quer dizer, houve um aumento no número de exemplares, mas ele não foi suficiente para garantir o bom desempenho do subsetor. A participação do governo ao longo dos anos, e quando a gente coloca o governo na jogada e olha para o desempenho de 2019, que foi um desempenho muito bom ao longo dessa série, então ele já está acima de 2015, né, por conta da presença do PNLD literário. Lembrando que em 2015 foi o ano que não deixou de existir o PNBE, né, então a gente tem o fim de um programa de governo da compra de livros de literatura, e aqui a gente tem a presença do programa que substituiu o PNBE, que é o PNLD literário. Olhando para religiosos, aqui a gente tem a mesma tabela com as mesmas quebras e um cenário completamente diferente daqueles que a gente já observou até agora. Então, o subsetor apresenta crescimento até 2014, é um crescimento substantivo, né? A partir da crise econômica, o subsetor também sente a crise. Em 2019, registra um crescimento importante que devolve o subsetor a um patamar semelhante ao de 2006. E aqui também a gente pode olhar pelo lado do copo meio cheio e pelo lado do copo meio vazio. Por quê? Porque o subsetor volta para um patamar de 2006, meu computador, para o patamar de 2006, o que é bacana, porque esse crescimento de 2019 devolve para o patamar de 2006, mas ele está muito longe de patamares que ele tinha alcançado ao longo do período de 2006 a 2014. Então, é um crescimento importante, mas que coloca ele no patamar mais baixo deste período 2006-2014. Quando comparado com o desempenho do conjunto da economia, a gente nota que é o subsetor que tem o melhor desempenho, né? Em determinados momentos ele cresce bem acima do crescimento da economia como um todo, e a retração causada pela crise econômica. O preço médio tem o mesmo movimento dos demais subsetores, então durante um período aquela aposta do mercado, né, de queda no preço nominal. A partir de 2012, 2013, o subsetor começa a apresentar uma alta aí no preço nominal, e a partir de 2013 ele consegue repor a inflação, né? Então essa linha fica flat, apesar da alta nominal, em termos reais esse preço não muda, o subsetor apenas repõe a inflação. Aqui tem um dado que eu acho interessante. A gente falou que o crescimento de 2019 devolveu o subsetor ao patamar de 2006, porém, quando a gente olha para o número de exemplares vendidos, a gente percebe que precisou de um número muito mais elevado de exemplares vendidos para alcançar aquele resultado semelhante ao de 2006. O governo aqui aparece, mas é muito pequenininho, né? Não tem muita relevância. Então, quem determina o desempenho do setor é o mercado. Aqui, a participação do governo ela é pequenininha mesmo. Quando a gente coloca o governo na jogada, a curva não muda muito, né? Olhando para o subsetor de CTP, a mesma tabela e um outro cenário. Até 2014,
o subsetor apresenta um desempenho muito semelhante com aquele que a gente viu em religiosos, né? Então, há um crescimento desse subsetor. A partir de 2014, o subsetor sente fortemente a crise econômica, né? É o subsetor com pior resultado, né? Com uma retração mais acentuada dentre os subsetores. O único subsetor que apresentou queda nominal em 2019, né? O que resulta aí nesse acumulado de 41%, se a gente considerar só o mercado. Então, aqui a gente tem o gráfico, a tabela traduzida num gráfico, fica claro a queda acentuada do subsetor. É bom lembrar que a crise econômica, né, gera evasão de alunos das universidades. Os alunos que permanecem nas universidades nem sempre conseguem adquirir o livro indicado, né, o material indicado. Existiram cortes de programas do governo, como o FIES e ProUni, que também impacta nesse resultado, e o subsetor vem enfrentando uma mudança no comportamento do consumidor desse tipo de conteúdo, né? Então, a gente tem relatos de que existe uma migração para conteúdos digitais, que são disponibilizados pelas editoras. As editoras relatam que essa migração não é suficiente para garantir a perda, né, para recuperar a perda com o livro físico, e esses conteúdos digitais enfrentam concorrentes que não existiam no livro físico, né? Então, tem canais no YouTube que produzem esse mesmo tipo de conteúdo, você tem plataformas de cursos online que também produzem esse conteúdo. Então, é uma concorrência que não existia para o livro físico, e tudo isso somado é que resulta nesse resultado negativo do subsetor. Aqui fica claro o impacto de tudo isso, né? Então, o tamanho da retração que o subsetor vem enfrentando. Nos anos anteriores à crise, como ele alcançou um platô ali, um patamar, e como a crise impacta fortemente o subsetor de CTP. No preço médio de CTP, tem um aspecto interessante, que o subsetor CTP é o subsetor que mais consegue recuperar o preço em termos reais, né? Então, hoje a gente está falando de um preço, um patamar, assim, de 2009. Porém, essa recuperação não é suficiente para garantir o bom desempenho do setor. Isso porque o número de exemplares vendidos caiu, né? Tem uma queda muito acentuada no número de exemplares vendidos, resultado de tudo aquilo que a gente já falou. O governo aparece e a participação é muito pequena, portanto, quem dita o desempenho desse subsetor são as vendas ao mercado. Quando a gente coloca o governo aqui na jogada também, a curva muda muito pouco. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, CBL, obrigada ao Isnel, obrigada a todo o time da Nielsen. Meu muitíssimo obrigada a todas as editoras que todos os anos contribuem com esse trabalho. Sem vocês, a gente não conseguiria apresentar esses resultados. Muito obrigada, gente. Quero lembrar que a nossa pesquisa de conteúdo digital ainda está no ar. Se tem alguma editora que ainda não respondeu, entre em contato com a gente manda o link para que o questionário possa ser respondido. Tá bom? Valeu, é isso. Obrigada, Mariana, pela apresentação. Agora nós vamos receber as perguntas aí para responder. Enquanto isso, eu queria perguntar para o Vitor. Vitor, quer aproveitar e comentar um pouco sobre o projeto Retomada das Livrarias? Está passando aqui embaixo a informação sobre o projeto, enquanto a gente recebe as perguntas? Fernanda, é muito bom falar desse projeto, um projeto que surgiu de um grupo, né, de diretores da CBL. Esse projeto que ele consiste em a CBL, junto com o apoio do Isnel e da ANL, né, da Associação Nacional de Livrarias, nós criamos uma conta para as pessoas jurídicas ou pessoas físicas, do setor editorial ou não, colaborarem, dar doações, fazerem doações, valor que a pessoa achar, ou a empresa achar que possa fazer, e com isso a gente ajudar aí pequenas livrarias independentes, livrarias que têm ali no seu acervo pelo menos 50% do seu mix, dos seus produtos sejam livros, e livrarias onde ela tem uma loja só, uma filial. E com isso a gente tem nesses 20 dias que esse projeto está no ar,
nós tivemos uma surpresa muito grande, né? O pessoal da Câmara, os amigos aí que estão envolvidos nesse projeto, nós já temos que, nesse site que está aparecendo aí na tela, as livrarias que se interessarem podem se inscrever. Nós já temos mais de 180 livrarias que se inscreveram. Até o dia 15, nós vamos selecionar 50. E uma coisa interessante, Fernanda, que nós já temos nesse fundo quase que 300 mil reais. E a nossa meta até o final do mês, com a ajuda de vocês aí de casa, com a ajuda do pessoal que está nos assistindo, e com a ajuda dos editores, dos associados da Câmara e das entidades parceiras, nós pensamos e nós acreditamos que nós vamos chegar a 500 mil reais. Se a gente conseguir 500 mil reais, dessas 50 livrarias, nós vamos doar, contribuir com 10 mil reais, 5 mil no primeiro mês e 5 mil no segundo mês, para essas pequenas livrarias colocar no seu capital de giro para poder pagar seus aluguéis e tentar manter. Porque uma das coisas também, devido a essa queda acentuada que nós temos aí da produção, né? E das vendas também dos livros, principalmente do livro físico, que essa pesquisa, ela pesquisa o livro físico, depois vamos ter o livro digital, é a falta do canal livrarias. Nós temos uma carência muito grande de acesso ao público leitor ao livro. Quando a gente não favorece, quando a gente não motiva que mais pessoas abram livrarias físicas, nós temos menos locais para colocar os nossos livros, os livros que a gente produz. Então, a gente vê uma queda muito grande, de fato, de 2010, 2011 para cá, em todos os setores, principalmente em obras gerais, que é o que mais a livraria vende, né? As livrarias físicas vendem mais obras gerais. E a gente depois vê que tem a questão também econômica, quando você tem uma crise econômica e o poder aquisitivo da população diminui, óbvio que isso vai interferir, sim. Então, temos, sim, a indústria precisa, sim, de estar toda hora fazendo algo, buscando alternativa, pegando esses dados, analisando todos esses dados e criando ações junto com todos, uma participação coletiva, todos, e mais com os governos, para a gente fazer sempre algo mais para que o livro sejam produzidos e cheguem, de fato, à mão dos leitores. É isso aí, obrigado. Obrigada, Vitor. Marcos, quer comentar alguma coisa sobre o projeto? Eu acho extraordinário. Eu fiquei assim, queria dar os parabéns à Câmara, ao Vitor, a esse grupo que desenvolveu a ideia. Eu acho que assim, o Vitor fez uma live preciosa com o Rui Campos e o Alexandre Martins Fontes, em que, em determinado momento, um dos dois, eu acho que foi o Rui, disse: nenhuma livraria é substituível, né? E ele tem razão, e esse momento que a gente está vivendo, apesar da gente ter uma recuperação de vendas para as editoras, essa venda está toda sendo feita online, e a quantidade de lançamentos no período da pandemia foi o menor em toda a história da indústria, que eu conheço. Né? Quer dizer, por quê? Porque a livraria é o lugar onde os livros se tornam conhecidos. É o lugar onde as pessoas convivem. Quer dizer, eu acho que a gente vai ter que ter uma reinvenção das livrarias nessa pós-pandemia, como sendo realmente um lugar de experiência, de convívio, de acolhimento. A gente tem que investir muito em treinamento de pessoal, a gente tem que voltar a ter o livreiro como aquela figura que você vai buscar a informação e a indicação. Então, queria dar os parabéns e dizer que, sim, o SNEL fica muito feliz de poder participar e estar em conjunto com a CBL, mas vamos dar o crédito a quem teve a ideia e quem está capitaneando isso. Então, parabéns, Vitor. E parabéns, Fernanda, porque Fernanda fica aí quietinha nos bastidores, mas é a nossa grande capitã de tantos projetos que a Câmara toca ao longo do ano. Marcos, só para completar, a ideia inicial, quem trouxe para a presidência da Câmara Brasileira foi, eu não posso deixar de falar também, o meu amigo Alexandre Martins Fontes. Que uma livraria ela é insubstituível, foi o Rui que disse isso na nossa live,
E nós conseguimos, com essa ideia do Alexandre, nós conseguimos trazer muitas pessoas, quase todos os nossos amigos, e quem trabalha com livro tem uma importância fantástica, seja ele um pequeno editor, um pequeno livreiro, um grande editor, enfim. E temos aí dentro desse projeto pessoas que a gente admira muito, o próprio Alfredo, né? Alfredo Weifog, está dentro desse projeto, o Rui da Travessa, o Júlio da Catavento, enfim, muita gente boa, o pessoal da Livraria da Vila, o pessoal da Loyola, o Paulo está junto com a gente nesse projeto, o pessoal da Livraria o Rui, que eu falei, da Travessa, enfim, tem muita gente boa aí, nossa, quando nós falamos desse projeto, tivemos, assim, uma adesão muito grande e esperamos que a gente atinja esse valor que a gente está imaginando, né, Fernanda, antes do final do mês, para que esse número seja maior, para a gente ajudar muito mais livrarias que estão precisando, principalmente as pequenas. Gostaríamos de ajudar todas, e as grandes também, mas aí já é mais complicadinho, vamos começar passo a passo, que a gente atinge o ápice. Obrigado. Obrigada, Vitor e Marcos. Quer falar, Marcos? Quer falar? Não, eu só queria falar uma coisa importante, quer dizer, eu acho que essa iniciativa, né, ela é super importante, mas eu acho que eu queria dar um crédito aos editores nesse momento, que serão muito importantes nesse processo. Tem uma ajuda fundamental que os editores dão às livrarias, que é, por exemplo, oferecer os seus estoques em consignação, que será, nesse momento, oferecer mais prazo para pagamento. Quer dizer, será necessário, nesse momento de reabertura, que a gente continue muito juntos, né? Que a gente continue, porque esse estar juntos é que vai garantir a sobrevivência no futuro. Então, assim, não é um esforço pequeno, também do lado dos editores, mas a gente entende que, nesse momento, o elo mais fraco da cadeia são as livrarias, é o varejo físico. É verdade, Marcos. Inclusive, eu tenho aqui uma história. Na primeira semana da pandemia, que se fechou tudo, foi algo assim, muito assim, novo e assustador para a gente, né? Não só nós aqui na Edições Loyola, como na distribuidora Loyola, recebemos várias ligações, vários e-mails pedindo para prorrogar os pagamentos. E nós ajudamos praticamente a todos que nos pediram. E nós também solicitamos, que é uma cadeia, aos nossos fornecedores, 99% editores. Todos, Marcos, todos foram simpáticos, todos nos ajudaram a distribuidora Loyola, a livraria Loyola, inclusive a Sextante nos ajudou. Obrigado, Marcos, eu acho que isso é que fortalece o nosso setor, sabe? É por aí. Estamos agora ajustando de fato, estamos vendendo relativamente alguma coisa, e sempre pelo canal online ou e-commerce, né? Mas temos percebido que, passo a passo, as livrarias físicas têm reposto os seus estoques, e isso é muito bom. E quero também aqui já agradecer alguns doadores que já permitiram que a gente fale o nome dele. A Dizal, do meu amigo Francisco, a própria Livraria Leitura, a Companhia das Letras, foi um dos primeiros a colocar ali um bom valor nesse projeto, e a gente está feliz e acreditamos que mais editoras e mais profissionais do setor vão colocar um valor ali, né? Vão fazer suas doações para ajudar a todos, e é isso que a gente espera. Obrigado. Obrigada. Agora nós já temos perguntas, comentários, né? O Paulo Verano dá parabéns pelo projeto, José Luiz Godifábio, belo projeto, Paulo Moregola também comentando positivamente o projeto. Só para a gente comentar, os dados para depósito da conta, para quem quiser doar, está passando aqui embaixo na tela para vocês. Qualquer doação é bem-vinda, né, Vitor? Qualquer valor de pessoas físicas e jurídicas, tudo isso pode ajudar, mas vamos às perguntas aqui. A gente tem uma pergunta do Marcelo Joia. Ele pergunta o seguinte: como esse resultado significativo de 2019 em obras gerais, podemos entender que, ao menos, esse subsetor em especial soube navegar e vencer com criatividade a crise do varejo mais acentuada com a situação difícil das duas maiores redes de livrarias? Quem quer falar disso? Quer falar, Marcos?
Posso falar. O Marcelo, bom dia, prazer estar aqui com a gente. Eu acho que o setor de obras gerais, né, vem sofrendo, a gente viu pela apresentação o quanto ele sofreu, mas ele é um setor que mais é impactado pela recuperação econômica e esperança. Quer dizer, ele é impactado nas duas formas, quer dizer, na recessão ele é impactado para baixo e na retomada ele impacta para cima, porque eu acho que as pessoas reconhecem na leitura uma forma de crescimento, né? Quando você vê o mix, né? E é muito interessante a pesquisa Produção e Venda, porque ela tem muita informação. Então você vai ver que tipo de livro está sendo vendido quando você vai ver lá na produção por categoria. Mas eu sugiro que você faça uma coisa simples, que é entrar no site do Publish News, por exemplo, que dá lá os números toda semana. Em 2019, esses números são muito mais robustos, né? E você vai ver a presença dos livros de autodesenvolvimento, a força que esses livros tiveram em 2019. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, você teve uma recomposição de preço, que foi muito importante, né? Quer dizer, foi o teste ao contrário, foi o teste da indústria dizer: eu preciso precificar melhor o meu produto, vamos ver o que acontece. E o público recebeu bem isso, não houve uma queda, pelo contrário, houve um crescimento do número de exemplares vendidos. Acho que é notável também já o crescimento da participação do varejo online, né? Isso também está lá na produção e vendas. Você vai ver vendas exclusivamente para lojas virtuais, isso já teve um crescimento grande. Então, sim, eu nunca consigo fazer uma resposta muito simples. Desculpa, Marcelo, e desculpa todo mundo. Mas o mercado, acho que as editoras foram capazes de procurar novos canais, mas acho que é importante também notar essa questão do teste de preço e do quão importante isso foi para esse subsetor no ano de 2019. Posso completar, Marcos? Eu acho que sim, as editoras de obras gerais, elas foram criativas, mas não é algo que é exclusivo das editoras de obras gerais, quando, por exemplo, a gente observa o crescimento de escolas e colégios, né? É claro que obras gerais também vende para escolas e colégios, mas a gente sabe que é um canal forte no subsetor de didáticos, né? Então, acho que o subsetor de didáticos, por exemplo, também procurou outros canais, né? Eu acho que o preço tem muito mais a relevância no resultado de obras gerais do que, comparado com os outros setores, do que com essa mudança de canais. Eu acho que criativo, acho que todos os subsetores foram, assim. Foi esse dado que a gente percebeu nos questionários, assim. E é verdade, Mariana, a criatividade, ela é inerente ao mercado editorial, ao editor, né? A criatividade, a curiosidade, né? A gente aprende muito pela curiosidade também, mas também não podemos deixar de citar que em 2018, 2019 teve o PNLD literário, que também ajudou a aumentar este número, por isso que é importante a gente analisar todos esses dados históricos e trabalhar as políticas públicas. Uma outra coisa, de fato, a queda das duas maiores redes de varejo impactou a todos, lógico que impactou, principalmente na obras gerais. Por outro lado, a gente já percebeu isso em 2018 e depois 2019, abertura de livrarias menores de bairros e livrarias independentes que também começaram passo a passo, paulatinamente, tentar repor esse espaço deixado por essas duas grandes redes. Por outro lado, a gente vê, sim, como já disse o Marco, um crescimento muito grande pelas vendas online, as vendas pelos e-commerce. Por isso que é importante a gente sempre orientar e dizer para o pequeno e o médio livreiro: não fique só nas vendas físicas na sua livraria, nas suas livrarias. Tentem, sim, também trabalhar e investir também na parte tecnológica para vender pela internet, que isso vai ser muito bom para todo mundo e para o setor, e a gente vai estar cada vez mais democratizando o acesso ao livro. Obrigada pelas respostas. Temos uma pergunta aqui do Leonardo Neto, do Publish News, para a Mariana. Mariana, falando sobre o preço médio de obras gerais, qual foi a perda em termos relativos, percentual, nos 14 anos?
Se eu não me engano, são 30%. Eu preciso calcular direitinho, depois eu mando para ele, mas eu acho que está em torno de 30%. Se eu comparar 19 com 2006, né? Pegar o preço real de 2019 e botar a variação para o preço de 2006, acho que dá uma perda de 30%. Mas eu faço a conta direitinho e mando para ele depois. Obrigada, Mari. O Teobaldo, da editora Vozes, pergunta para o Marcos o seguinte, ainda é com relação a obras gerais. A recuperação do setor de obras gerais se deve principalmente à recomposição de preços médios? Se sim, essa tendência de aumento do preço médio deve continuar, na sua opinião? Tá, ótimo. Teobaldo, obrigado pela tua pergunta. E eu acho que é super importante a gente pensar assim, como é que é a formação desse número dentro da pesquisa. Então, vou te dar um exemplo. A gente pega lá anos em que a Avon tinha uma participação muito grande nas vendas. E a gente sabe que o preço da Avon é um preço muito mais baixo do que o preço que é vendido para a livraria, né? O que isso faz? Faz com que o preço médio caia, né? Ou você tem um mix determinado tipo de produto, né, que oscila o preço. Então, eu acho que é por isso que a Mariana sempre faz questão de indicar que isso não é uma pesquisa de preço, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente tem outros índices, por exemplo, o SNEL todo mês ele mostra lá a pesquisa de varejo, né, o painel de vendas, onde a gente vai ver como é que está sendo isso na ponta. E a gente percebe, por exemplo, que esse ano o preço está absolutamente estável. Eu acho que não, eu falei isso numa outra apresentação. De alguma maneira, o segmento de obras gerais acabou adotando um sistema de precificação, eu não sei bem quem é que inventou isso, mas que oscila de 5 em 5 reais. Quer dizer, então, o preço dos livros é R$19,90, R$24,90, R$29,90, e assim por diante, eventualmente. Isso faz com que o seguinte, quando você vai de um patamar para o outro, você não está crescendo percentualmente nada parecido com a inflação. Se você sobe de R$19,90 para R$24,90, você está subindo 25% o preço, né? Mas é tudo uma percepção do consumidor, no final das contas. Eu acho que essa adequação que a gente teve de 2019 não se repetirá em 2020, certamente. Primeiro que a inflação agora está abaixo de 2%, né? E segundo, porque a gente está vivendo uma retomada da economia que a gente não sabe ainda como é que vai ser. Então, a minha assim, eu tenho certeza que em 2020 a gente não terá nenhum movimento de preço para a gente poder reaprender isso e pensar o que vai ser no futuro. Obrigada, Marcos. Tem um comentário aqui da Cristiane Lira, e ela diz o seguinte, Vitor, quero ver se você quer comentar. Atualmente, vejo o frete como um dos maiores obstáculos para pequenas livrarias venderem online. Aí ela fala que, como consumidora, já desistiu de comprar porque o frete ficava mais caro que o livro, e sugere alguma forma de ajudar nessa logística. Você quer comentar essa questão do frete do livro, Vitor? Hoje, justamente, obrigado aí pelas colocações da Cristiane. Hoje eu estava conversando com um amigo editor, que disse que tem vendido também mais pela internet. E ele falando assim, puxa, na pandemia, o que seria de nós editores se nós não tivéssemos a venda online, a venda pela internet, como nós não tínhamos há 10 anos atrás, né? Ainda bem que nós tivemos pandemia naquela época. Questão do frete, é uma briga, eu acho que as empresas, as livrarias que vendem pela internet, ou até as grandes plataformas, que não cabe aqui eu citar os nomes, é uma luta constante de essa questão do frete. E é um problema, porque o preço do livro, ele de fato é um preço que não é barato, o livro não é barato. Por outro lado, vem se recompondo, porque precisa de recompor o preço, porque senão a gente não consegue ter margem para manter nossos negócios. O livro, quando você compra um livro, dependendo de onde você vai mandar, se o livro custa 20, 30 reais, você vai mandar lá para Manaus, pelo Sedex, o custo do frete é mais caro do que o livro. A gente não consegue ter uma tabela média. O que nós teríamos que fazer?
fazer com que a gente tivesse como já tivemos no passado, via correio, essas empresas de courier, essas que entraram, ter uma tabela especial quando se compra só livros. Livros deveria ter um preço especial de frete, uma tabela, um custo médio para todo o Brasil. Lógico, se você está em São Paulo, novamente, quem está nos grandes centros leva aquela vantagem por estar morando no grande centro em termos dessa facilidade do frete. Você consegue colocar aqui em São Paulo, na capital, ou mesmo na grande São Paulo, saindo de São Paulo, um pacote de até 500 gramas por R$6, até R$10. Esse mesmo pacote, dependendo da cidade que você manda no interior do Brasil, ele vai para 15, 20, 50, até R$60. Então, teríamos que fazer um estudo. Eu acho que é uma coisa que é um trabalho que tanto a Câmara Brasileira do Livro, como o ISNEL e a ANL, nós deveríamos começar a fazer um trabalho junto a essas empresas, junto aos Correios, junto a empresas públicas, até mesmo ao governo, para nos auxiliar, para que a gente facilite a questão do frete, tenha um valor bom, para que todo mundo receba livros a um preço interessante, com seus fretes menor do que o preço do próprio livro, nas suas casas, sejam aonde eles estiverem morando nesse Brasil imenso que é o nosso país, né? Vamos trabalhar para isso, sim. Vamos lutar por um frete menor. Obrigada, Vitor. Quer comentar, Marcos? Tá. Olha, tem um comentário. Tem um comentário aqui do Marco Vinícius. Bom dia, excelente as apresentações. O mercado precisa e merece cada vez mais pesquisas e dados afinados para progredir. E ele pergunta o seguinte: com os dados disponíveis da pesquisa ao longo dos anos, qual o entendimento de vocês com a relevância do uso de modelos de progressão matemática para a projeção de números futuros? Acham possível a pesquisa incorporar esse tipo de análise? Bom, matematicamente tudo é possível. Matematicamente tudo é possível, né? A questão é como a gente faz isso, né? Existem formas de fazer isso. Eu não sei se esse é o objetivo da pesquisa, né? Fazer projeções futuras. Eu acho que ela é um instrumento importante para que as editoras, os gestores consigam fazer esse tipo de estudo, né? E olhar não só para produção e vendas, mas, por exemplo, para os dados do painel, né? E aí sim tentar relacionar as coisas e fazer algum tipo de projeção. Desculpa te interromper, Mariana. Eu sou capaz de te interromper por vídeo. Você vê que coisa extraordinária, né? Mas eu acho que tem uma pesquisa, tem uma terceira pesquisa super importante no mercado, que é a pesquisa Retratos da Leitura, né? Que em termos macroeconômicos, ela te dá assim, qual é o percentual da população, assim, a gente gostaria que desse, que lê efetivamente. Porque essa é a grande questão. Né? A gente sempre pensou isso, quer dizer, a leitura no Brasil só vai crescer se o número de leitores, se a base de leitores, você tem duas coisas, você tem a base de leitores e você tem o consumo per capita. Quando você multiplica uma coisa pela outra, você tem o total de livros. Se a nossa base de leitores continua baixa, porque a gente investe pouco em educação, porque a gente investe pouco em cultura, a gente vai continuar com o mercado deprimido, né? Quer dizer, então... Aliás, essa é uma verdade, assim, a gente não tem uma pesquisa que retrate o comportamento do consumidor de livro, mas a gente tem a Retratos da Leitura, que faz um estudo super amplo, e ali a gente consegue tirar esse tipo de dado, né? Então, eu acho que olhar para todos os dados disponíveis como instrumento para fazer projeção é importante, mas eu acho que essa é uma tarefa muito mais da indústria ou do varejo do que dos institutos de pesquisa mesmo, ainda que a gente consiga apontar a tendência, né? Mas matematicamente tudo é possível. Né, Mariana? E a gente pega assim, desde 2006 até 2019, fazendo um paralelo com o Retrato da Leitura, a gente tem aí livros lidos, quando a pessoa lê da primeira página até a última página, per capita, 2,4 livros lidos. E esse número também, durante esses 10, 12, esses 14 anos, não mudou. Ele não mudou praticamente e variou muito pequeno, marginal, né? Então, o que nós teríamos que fazer? A gente quer aumentar a produção, como o Marcos disse,
a gente, antes de pensar em aumentar a produção, nós temos que pensar em aumentar essa base de leitores, né? Formar leitores. Formando leitores com políticas públicas, com educação de fato, que todos estejam envolvidos para a gente formar novos leitores, fatalmente a produção vai aumentar mesmo, a produção literária, né? E aí eu aproveito para dizer uma coisa, quer dizer, a gente tem, quando a gente compara com os dados do INAF, por exemplo, aumentar essa base de leitores, a gente também está falando de educação, né? Então, a gente teve uma mobilidade, mas ela não é suficiente, né? E o patamar de leitores que possuem a leitura completa, né? Ou seja, tem uma habilidade completa de leitura, capacidade de leitura, ele não mudou, né? Desde que a pesquisa Retratos existe até a última edição. Da base do INAF também não. Então, eu acho que tudo isso, o mercado precisa olhar para isso, porque são indicadores importantes para o posicionamento, assim, das editoras, do varejo, etc. É isso aí. Eu queria já aproveitar, e eu estou vendo aqui o pessoal que está interagindo conosco, cumprimentar a todos os amigos, todos os simpatizantes, todos os admiradores dos livros e principalmente da Câmara Brasileira do Livro. Quero cumprimentar aqui o Marcos Vinícius Barilla, amigão aí, gosto muito do Marcos. Obrigado, Marcos. Sucesso aí. Obrigada, gente. Só para comentar, o pessoal está perguntando bastante. A pesquisa vai ficar disponível no site da CBL e do SNEL no término dessa apresentação, tá? Vocês podem usar. E tem outro comentário aqui da Cristiane Lira. Ela fala o seguinte: canais do YouTube leem livros para seguidores e não sei se autores e editoras estão recebendo direitos autorais. As livrarias poderiam se apropriar desse modelo, aproveitando para promover os livros impressos? Vocês acham que poderiam? Fernanda, essa pergunta é para você, advogada. Canais de YouTube têm que ser processados por fazer isso. Isso é ilegal, isso é pirataria. Mas, enfim, responde você, Fernanda. Vamos lá, Fernanda. Não, olha, os canais, tudo que é conteúdo protegido tem que ser remunerado, né? Então, cabe a remuneração. Mas a pergunta dela é assim: as livrarias poderiam se apropriar desse modelo? Vocês veem como uma viabilidade de divulgação pelas livrarias? É isso que ela pergunta. Ô, Fernanda, eu vejo... As livrarias usarem também os canais do YouTube? Eu vejo sim, pode ser uma outra alternativa, e já está acontecendo isso, principalmente as livrarias que já têm um e-commerce. Tem muitas livrarias, inclusive já aconteceu conosco, uma influenciadora, né, dentro do nosso segmento. Na semana passada, fizemos um acordo, na live dela, ela divulgou o lançamento dela. Olha, a base da minha livraria, ela pode ter um acesso na livraria virtual, ela pode ter um acesso no mesmo momento para 500 pessoas entrarem no mesmo momento e fazer o pedido. Nós tivemos mais de 1.500 no sábado à tarde. O que aconteceu? Sábado à noite, o que aconteceu? Derrubou a nossa livraria, a gente não conseguiu vender. A gente está pensando em vender lá 100, 200 livros, acho que se tivesse lá uma base maior, porque quanto mais banda você põe, mais você paga por mês. Nossa necessidade é 500, 600 entrada ao mesmo tempo, exceto na Black Friday, ou não volta às aulas, que a gente aumenta um pouco a base. Olha, foi uma experiência super interessante, eu acho que é um outro caminho. Se você já tem um bom e-commerce, converse com seus amigos, as editoras próximas de vocês, e façam essa parceria, e vocês vão ver que o resultado vem, e muitos depois podem ir comprar na sua livraria física também. São alternativas que a gente não pode, de forma nenhuma, deixar de aproveitar neste momento. Estamos vivendo experiências tão diferentes, estamos nos reaprendendo até a forma de vender livros pelos canais de livrarias. As livrarias vão ter que se reinventar, como o Marcos já disse no início, né? Aqui diz também o professor José Luiz Goldfaber, que já foi curador do Jabuti, né? Ele fala 2,4 livros lidos por pessoa. Este é o nosso gargalo. E eu acredito que seja mesmo. Temos que melhorar esse índice aí, né, professor? Falando em Prêmio Jabuti, este ano, estamos na fase agora do julgamento das obras, né? E este ano nós tivemos 2.550 obras escritas. Olha que interessante, mesmo a gente estando num momento tão difícil, isso é reflexo que essas obras foram de 2019.
Então, a gente vê, quando o mercado vai bem, o resultado ele é em cadeia, né? Ele acontece quase que existe uma sinergia. E dessas 2.500 obras escritas, reflete também em obras gerais. Na maioria é de obras gerais. Isso é muito interessante. Em breve, logo já vai sair os 10, né? Como que é, Fernando? Logo a gente já vai apresentar os 10 finalistas. Direitinho. Esperem aí, tem novidade para vocês aí. Marcos, desculpa eu falar do Jabuti no momento. Pelo amor de Deus, Vitor, o Jabuti é o mais importante da nossa indústria. Obrigado, professor. Bom, o professor Castilho aqui comenta que a Retratos de 2015 apontou um aumento de 6% de leitores, que não é desprezível se pensarmos que as políticas públicas de formação de leitores teve um ápice entre 2006 e 2010 e depois entrou em declínio estável. A gente deve... Pesquisa Retratos da Leitura está sendo feita aí pelo IPL, né? Acho que em breve a gente tem novidades e tem números novos para divulgar. A gente está finalizando aqui, nosso tempo está acabando, tá? Eu queria passar a palavra para vocês fazerem considerações finais. Vou começar aí pela Mariana. Bom, eu queria agradecer. Eu queria agradecer às editoras novamente, né? Pedir para que as pessoas respondam a pesquisa de conteúdo digital que está no ar, quem ainda não respondeu. Agradecer ao CBL, ao SNEL pela parceria aí de tanto tempo, a todo o time da Nielsen. Eu acho que a gente conseguiu apresentar um bom trabalho e é isso aí, gente. Marcos, quer dar seu tchau, fazer suas considerações finais? Quero, enfim, começo pela Mariana e pelo time da Nielsen, enfim, a Mariana está à frente desse trabalho, nesse trabalho especificamente, desde o início, quer dizer, ela fez essa primeira série histórica e fico muito feliz de ver a continuidade e consistência do trabalho. Eu queria que a Mariana parasse de choramingar quando pede para as editoras responderem. Eu queria que as editoras se dessem conta de que é responsabilidade delas fazer isso e participar desse projeto, para a qualidade desse projeto ser cada vez melhor. O fato dela ter que choramingar cada vez que ela vem falar, para mim indica assim, que nós não estamos fazendo o nosso papel. Eu queria aproveitar o que o Vitor fez e dar um abraço grande a vários amigos que estiveram aqui hoje. Eu vou particularmente mandar um beijo para minha querida Maristela Petrilli, de quem eu tenho muita saudade, com quem trabalhei durante muito tempo na Moderna. Queria agradecer a parceria de sempre com o CBL. Eu acho muito importante que as entidades do livro estejam sempre juntas. E queria dizer que nós todos que estamos aqui hoje temos que estar muito atentos e muito juntos, e por isso que essa atitude da CBL, por exemplo, é tão importante, como uma sinalização de que o nosso mercado só vai se recuperar em conjunto, né? E é disso que a gente está falando, a gente tem que começar, a gente olhou muito para o passado hoje, e a gente tem que começar agora a olhar para o futuro. Obrigada, Marcos. Vitor, por favor, suas considerações finais. Primeiramente, quero cumprimentar aqui a Fernanda, que está sempre com a gente aí, ajudando nesse trabalho e com essas novas ferramentas de comunicação com vocês aí de casa ou dos seus escritórios. Quero também cumprimentar a Mariana, em nome da Câmara Brasileira do Livro. A gente vinha com o Instituto de Pesquisa já há muito tempo, não é fácil uma mudança dessa. Eu, de fato, tinha toda a certeza que tudo ia dar certo, como está dando, e cada vez mais. O Marcos, que ele se envolve tanto nessas pesquisas, assim, que eu vejo o Marcos assim, ele fazendo em todos os detalhes. Marcos, parabéns também pelo seu envolvimento aí nas pesquisas e no trabalho do SNEL e com o mercado. Muito bem. Quero cumprimentar aqui várias pessoas que estão aqui interagindo com a gente, o professor José Castilho, né? O João Scortese, que está sempre conosco aí, muita gente bacana aí, e é por aí. Essa é uma pesquisa que não é da Câmara Brasileira do Livro, não é do SNEL, não é uma pesquisa do setor.
E cada edição, ela vai sendo melhorada e vai se reconstruindo e vai se aprimorando. E ela só é aprimorada com a participação de vocês. Também fico muito triste quando a Mariana tem que implorar, responda a pesquisa, eu estou precisando da pesquisa. Quanto mais editoras nós tivermos respondendo tanto a pesquisa do livro físico e agora, que é uma novidade, que é a do livro digital, a do livro digital é pioneira. Já tivemos alguma coisa já, mas não foi tão tudo que a gente precisa, como está sendo feita agora essa edição. Então, vai lá, responda. Quanto mais editoras nós temos respondentes, mais os números ficam melhores e mais reais. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, agradeço a todo mundo, e um abração e um beijão aí para todo mundo aí de casa, aí, conte com a Câmara Brasileira do Livro e apoie o nosso projeto. Retomada das livrarias. Obrigada, Vitor. Então, nossa live está terminando. Eu queria agradecer a presença de todos. A gente teve um número muito bom de pessoas. Obrigada pelas perguntas. Obrigada pela participação. A pesquisa está disponível no site da CBL do ISNEL. E, reforçando aqui o Vitor, projeto Retomada no Ar. Vamos juntos. Tchau, tchau. Até a próxima.